Olá pessoal, voltamos aqui na trilha PEP Zero, agora com a apresentação de MicroPython na indústria feita pelo Gustavo. O Gustavo ele é formado em física, atuou durante o doutorado em aplicações industriais envolvendo sistemas embarcados e controle inteligente em tempo real. Em 2009 foi um dos fundadores da Quikium, startup que atua na área de inteligência artificial e sistemas embarcados usando Python e MicroPython. Eu gostaria de lembrar e convidar a todos a participar do Discord, onde serão feitas as perguntas, e que usem a hashtag PyBR2020 nas redes sociais quando for postar alguma coisa sobre o nosso evento. Olá, Gustavo. Espera aí, que não estamos te ouvindo. Opa, agora está ouvindo? Agora sim. Maravilha. Caio voltou? Sim, sim. Tá. Então, bom, boa tarde a todos. Então, meu nome é Gustavo, como ele já apresentou aí, tenho formação na área de física, né, e acabei entrando depois para essa área e gostando muito do Python no mestrado e no doutorado, onde eu trabalhei na parte de engenharia de alimentos. Então, eu trabalhei com controle, principalmente controle de forno industrial, então eu trabalhei com sistemas embarcados. E aí, durante o doutorado, eu comecei a usar Python pesadamente em quase tudo que eu fazia, na parte de simulação, e entrou também na parte de sistemas embarcados para atuação em tempo real. Então, acho muito legal porque eu acabei aprendendo Python por conta, né, não tive isso na graduação, nem depois, e aprendi muito assistindo as PyCon, né, e aí legal que é a primeira vez agora que eu estou apresentando em uma também. Então, muito bom estar aqui, legal falar com vocês, e eu vou falar sobre uma coisa que é nova. Então, o MicroPython é uma coisa que entrou bem recente agora, dentro dos sistemas embarcados, a gente conseguir programar em Python, e na área industrial é uma coisa que praticamente é inexistente ainda, então é um ponto interessante. Eu também sou fundador da Quikium, né, que é uma startup, a gente trabalha na parte de inteligência artificial, e a gente também tem algumas partes trabalhando com sistemas embarcados, então a gente usa MicroPython, já estamos começando, somos pioneiros nessa área, e usar MicroPython dentro dos controladores lógicos programáveis industriais, né. E aqui está meu contato, depois eu deixo no final também para quem quiser falar comigo depois. Bom, então a conversa de hoje é principalmente sobre a evolução tecnológica, né? E todo mundo conhece essa evolução, nem precisa falar sobre como a tecnologia afetou o mundo, porém a gente vê que ela tomou todas as áreas, né, do mundo, inclusive a parte industrial. Mas aí o que eu quero falar hoje é sobre como os microcontroladores evoluíram e o déficit que a gente tem de tecnologia na parte da área industrial, principalmente para os pequenos e médias, as pequenas e médias empresas, e microempresas também. Então, eu vou mostrar o que é o MicroPython e como ele pode ser uma das soluções para a gente resolver esse problema, principalmente no Brasil, além de ser um problema que é mundial, das pequenas empresas não terem uma tecnologia competitiva igual a das grandes empresas, mas no Brasil isso é uma coisa que é um pouco mais grave. Então eu vou mostrar como o MicroPython pode ajudar e dar alguns exemplos de aplicação na área industrial. Tá, então acho que todo mundo aqui já ouviu falar, já conhece um pouquinho sobre a lei de Moore. Oi. Desculpa, Gustavo, a gente não está vendo sua tela ainda. Só um segundo, caiu aqui, né? Apareceu agora? Vocês estão vendo agora? Tá certo? Opa, eu não estou ouvindo, tá ok aí? Ou... acho que tá, né? Não, beleza. Então, deixa eu apresentar aqui. Então, eu tinha falado, aqui está a minha apresentação, né, meu nome, o que eu faço, o contato. Então, entrando na lei de Moore lá, a gente sabe que todo mundo acho que já ouviu falar da lei de Moore, de que isso aí foi feito, na verdade, ela não é propriamente uma lei, né, mas ela é mais uma predição feita pelo Gordon Moore em 1965,
e ele notou isso, uma lei experimental, que o número de transistores estava dobrando a cada aproximadamente 18 meses. Então, ele viu que esse crescimento era exponencial, e isso vem se mantendo até a década até os dias atuais, não só o crescimento no transistor, mas aí também o clock, né, dos processadores, memória, tudo vem aumentando exponencialmente, e esse crescimento exponencial é que dá toda essa evolução tecnológica que a gente observa. Se a gente pensar que há 20 anos atrás como que eram os celulares, e há mais 20 anos atrás como que era um telefone, e a dificuldade que era de uma pessoa ter um telefone na década de 80, por exemplo, e hoje todo mundo tem um smartphone na mão, que é extremamente incapaz, quase todo mundo, né? Então, a mudança tecnológica foi imensa, e tudo isso foi possível dada a tecnologia dos microcontroladores, o diminuimento dos transistores e aumento da tecnologia. Isso a gente consegue observar em todas as áreas. Eu coloquei aqui um exemplo na telecomunicações, né, então, a mudança nos dispositivos, mas na parte industrial a gente também tem uma mudança muito grande. Eu coloquei aqui algumas fotos dos primeiros controladores lógicos programáveis, aqui um controlador da década de 2000 e pouquinho, e agora no final acho que muita gente já ouviu falar dessa empresa que é a Boston Dynamics, que faz esses robôs inteligentes que andam, pulam, passam obstáculos, e esses controles industriais, por exemplo, de fábricas de automotivas que vão montando o carro sozinho. Então, a evolução é muito grande. Porém, se a gente comparar o que a maioria das indústrias tem com essa tecnologia de ponta, a gente vai ver que isso não é a verdade, não é a realidade para a maioria das empresas. Então, se a gente pegar no Brasil, boa parte das empresas são pequenas ou médias, empresas com até 50 funcionários, e a maioria delas está numa tecnologia que deixa muito a desejar se a gente comparar com essas empresas grandes. Já em outras áreas, a gente vê que aqui o desenvolvimento tecnológico, ele permeou muito mais o meio. Então, o celular é um exemplo que chegou em quase todo mundo, computador também, televisão, uma série de outras coisas. Essa tecnologia abrange mais pessoas, mas na área industrial a gente tem uma defasagem muito grande entre o que é uma tecnologia de ponta de algumas empresas e a tecnologia na maioria das empresas. E isso é devido ao alto custo para se desenvolver um robô, alguma coisa de controle de automação. Não precisa ser nada muito complexo, uma coisa que faça algum movimento automático numa esteira, numa coisa de produção, já é uma coisa difícil de se obter. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui exatamente disso, de onde que entra esse desafio, que é colocar a indústria realmente na indústria 4.0, pensando em coisas de baixo custo, que funcionem para empresas pequenas, né? E a gente sabe aqui que no Brasil a gente tem um déficit muito grande comparado com os outros países, porque muitos países que são mais avançados e mais industrializados investiram pesadamente em políticas industriais para desenvolvimento tecnológico. E é imprescindível que, para a gente aqui no Brasil chegar nesse nível, as pequenas e médias empresas tenham acesso a tecnologias que permitam ela chegar nessa indústria 4.0. Quando eu falo indústria 4.0, eu estou querendo dizer em automação, leitura dos dados em tempo real, tratamento e até, no fim, chegar a fazer algum tipo de aprendizado de máquina e otimização com inteligência artificial dos dados. Mas para que a gente consiga fazer isso, primeiro a gente tem que ter os dados da indústria. E muitas das coisas que ainda estão funcionando são analógicas. Então a gente precisa de equipamentos que captem esses dados e consigam aí levar para um lugar de processamento e devolver e fazer as atuações. E aí uma estimativa da CNI de 2019 falou que o Brasil perde 73 bilhões por ano por por não ter entrado ainda, boa parte dele, na indústria 4.0. Então, a gente tem perda de desperdício de insumo, máquina com pouco tempo de uso, uma série de coisas que a gente não consegue otimizar e melhorar a produção pela falta dessa indústria 4.0. Bom, eu estou falando de indústria, estou falando de uma parte que vocês estão falando, mas eu estou aqui na Python Brasil. O que tem a ver com Python? Né? Então, agora que vai chegar a parte legal. A ideia é que o MicroPython ele é uma possibilidade da gente colocar o Python, a linguagem que a gente gosta tanto, dentro desses dispositivos e programar ele num nível muito mais alto e mais fácil do que era feito anteriormente. Então, o que é o MicroPython? Para quem nunca ouviu falar, ele é uma reimplementação do Python feito para rodar dentro do microcontrolador. Então, ele mantém, lógico que não são todas as funcionalidades, mas boa parte das funcionalidades do Python. No caso, é a versão 3.4, mas ele é reimplementado para rodar bare metal, né, que a gente
quer dizer por bare metal aqui, é que ele roda direto no hardware, sem um sistema operacional em cima dele. Então, ele pode rodar em uma série de microcontroladores de 32 bits que vão executar direto o programa do MicroPython que a gente rodou, sem precisar de um sistema operacional embaixo dele. E isso é muito interessante, porque a gente consegue fazer uma execução em tempo real. Então, a gente consegue garantir que aquele programa que a gente faz, ele seja determinístico em tempo real. Ou seja, eu sei quantos clocks de execução vai demorar para executar tal coisa, e depois tal coisa, e assim por diante. Como, por exemplo, quando a gente usa em sistemas embarcados um ARM ou um Raspberry Pi, por exemplo, sem usar o MicroPython nesse esquema bare metal que ele roda direto, se eu tenho um OS embaixo, por mais que seja um Linux, por exemplo, eu não sei garantir exatamente quando o meu programa vai rodar ou quando o sistema operacional vai abrir uma outra TED e rodar um outro processo em paralelo. Então, o fato de ser bare metal é muito interessante, e o MicroPython, eles conseguiram um feito genial aqui, porque ele roda com pelo menos 16K de RAM e 256K de espaço para o código, né, que é a ROM aqui. Então, a gente consegue colocar ele dentro de controladores muito pequenos e muito baratos. Então, ele é muito interessante e vale a pena. Está crescendo muito agora, né? E eu falei para vocês a questão da lei de Moore, por que o MicroPython está aparecendo agora e crescendo cada vez mais? Na verdade, foi um projeto, né, do Kickstarter de 2014, mas agora que está realmente crescendo mais, se a gente pegar o número de usos, ele está realmente aparecendo agora, principalmente porque os microcontroladores que têm esse requisito são de preço acessível agora, principalmente com os da linha da Express, que eu vou mostrar agora. São alguns que a gente consegue comprar por R$20, no caso, $3, $2, um microcontrolador desse tipo aqui. Então, a gente consegue programar direto no MicroPython, usando a linguagem que a gente gosta, num chip que é extremamente barato. E, com isso, a gente consegue fazer controladores de baixo custo. Então, aqui eu coloquei alguns dos microcontroladores que o MicroPython suporta. Na verdade, ele foi feito inicialmente para o STM32, que é uma linha de chips, né? O MicroPython mesmo, que eu vou mostrar depois, fazer uma demo para vocês aqui, que eu estou usando, dessa linha STM32, mas ele também roda, por ser open source, essa é uma outra coisa que eu esqueci de comentar, o MicroPython é open source, então ele tem outras implementações dele para outros microcontroladores. Então, ele foi recompilado para esses outros microcontroladores. Então, a Express é um que é muito conhecido, que o pessoal que é maker, que gosta de ligar alguma coisa em casa, fazer um trabalho com IoT, esse ESP32 tem um custo-benefício muito bom. A Microbit também é um outro, que é dessa linha da Nord, que é uma empresa NRF 528, e tem um projeto com esse Microbit aqui, que é bem interessante, que foi... O Microbit é esse aqui, ó. Na Inglaterra, o governo fez uma coisa para colocar as crianças para ensinarem a programar. Então, eles deram essas plaquinhas para a maioria das crianças nas escolas públicas. E por poder programar em Python, a gente pode usar também o Scratch, né, que é aquela linguagem de programação em que você arrasta os bloquinhos e monta os códigos, porque o Scratch ele é baseado numa biblioteca do Google que já gera também o código. A partir daquele Scratch, você consegue gerar o código do Python. Então, ele consegue gravar aqui dentro. Então, o Microbit é uma outra ferramenta legal, mais para a questão de aprendizado, mas também é bem utilizado. Existe um port, apesar de ser recente, para o Raspberry Pi, para rodar bare metal de MicroPython no Raspberry Pi, sem um sistema operacional, sem um Linux. Tem da linha Tenzi também, e existe MicroPython direto no Unix. Você pode compilar ele e rodar dentro de um Ubuntu, de alguma coisa assim. Ele também vai rodar, mas aí, no caso, ele não vai ser bare metal. Então, aqui estão alguns dos microcontroladores que funcionam com o MicroPython. Então, é muito fácil, e a barreira de entrada para se programar com microcontroladores agora baixou bastante. Então, é por isso que eu falei aquela questão da lei de Moore. Até um tempo atrás, a única opção de programar era em C. Até um tempo antes ainda, a única forma de programar com isso era em Assembly. Então, agora, usando o Python, facilita muito. Então, o tempo de desenvolvimento, de teste, cai muito, tá? E apesar de falar da eficiência, como todo mundo sabe, o Python não tem uma velocidade tão rápida quanto um programa em Fortran ou em Python, ou em C, desculpa. Porém, como o crescimento dos microchips vão aumentando cada vez mais, vão crescendo exponencialmente, isso começa a ficar insignificativo. Então, muitas vezes é comum em dispositivos IoT a gente, inclusive, abaixar o clock para querer rodar mais devagar o programa, justamente para consumir menos memória. Então, essa é uma outra coisa importante. Para dispositivos IoT, o MicroPython também é muito utilizado. Mas a gente está falando aqui de indústria, né? Então, a questão é,
ok, eu sei eu sei programar em Python, se eu pegar uma plaquinha dessa, rapidinho eu consigo fazer algumas coisas com ela, por exemplo, ligar um LED, ler um sensor, mas como que eu faria isso na indústria? Então, a boa notícia aqui é que se você consegue mexer em sensores IoT, em dispositivos, mexer no CLP é muito similar. Porque se eu consigo ligar um LED, eu consigo chavear um transistor. E se eu chavear um transistor, eu ligo um relé. Ligando um relé, eu posso ligar uma bomba. Então, a ideia é estar bem ligado uma com a outra. Tá? Então, fazer a lógica de programação de um controlador industrial não é muito diferente da lógica de programação em outras áreas. O que muda um pouco são os protocolos de comunicação. Então, para quem vem da área de IoT, é comum você ver sensores I2C, SPI, UART, e na área industrial você vai ouvir muito falar em Modbus, Profibus, eles são protocolos um pouco diferentes, mas a ideia é muito similar. Na parte industrial também, é bem comum você ver a maioria das comunicações serem cabeadas, tá? Então, bem comum Modbus RTU, que é com cabo trançado, e dificilmente você vai ter alguma coisa com Bluetooth ou Wi-Fi, principalmente por questão de interferência, né, na parte de chão de fábrica. Mas a ideia é muito similar. E aqui a gente tem um exemplo de uma placa que nós desenvolvemos com o ESP32. Então, a gente tem uma série de leituras analógicas e uma série de saídas digitais aqui a relé. E isso pode ser feito com um custo muito mais baixo do que gerar um CLP tradicional. Tudo bem? Então, essa é a vantagem, é isso que eu queria mostrar para vocês, que a gente já consegue agora chegar no nível industrial utilizando Python. Bom, vamos lá, então. Eu falei, mas e agora? Como é que eu mexo nisso? Né? Então, eu vou fazer uma demo aqui. Espero que não dê nada errado. Vocês estão vendo a tela aqui, né? Então, isso é mania de professor perguntar se está vendo a tela, né? Mas acho que deve estar aqui, todo mundo deve estar olhando. Então, o que acontece? Ó, essa parte aqui que eu acabei de mexer aqui em cima é o REPL, é parecido, igual o que vocês, se vocês digitarem Python no prompt de comando do Linux ou do Windows, e você digitar alguma coisa, mais um aqui, você vai ter uma resposta. Porém, esse daqui, ó, se vocês derem uma olhada, eu conectei ele com um put direto nessa placa aqui, tá certo? Então, está ligado pela serial, e a serial está ligada no meu computador, no caso eu estou no Windows aqui, e eu tenho uma porta COM ligada, e esse REPL aqui vem direto do MicroPython. Então, se eu fizer alguma coisa aqui, por exemplo, nome igual Gustavo, por exemplo, e der um print no nome, isso aqui que está acontecendo está rodando dentro do MicroPython. Isso aqui é só uma comunicação serial para a gente poder ler o que está acontecendo aqui, tá certo? Então, essa plaquinha que está aqui, que vocês estão vendo, ela é a oficial do MicroPython, que chama PyBoard, e ela é completamente open source, tá? Então, quem quiser falar, não, é muito legal essa placa, mas eu quero fazer a minha, todo o esquemático dela e hardware, elas são abertos. Então, você pode fazer a sua, modificar ela com licença MIT, então você pode modificar à vontade e criar a sua outra placa e assim por diante. Tanto o hardware como o software são open source. E, então, essa é a placa original que eles criaram. Existe uma versão nova agora, que está saindo bem recente, mas essa placa ela é bem poderosa e é um custo bem baixo. A PyBoard oficial, se você comprar na loja do MicroPython, ela custa um pouco mais caro, mas já existem outras versões, né, que, na verdade, a gente nem pode falar que é cópia por ser open source, então outros fabricantes podem revender essa placa, ela sai em torno de R$70. Então, é um custo bem baixo pela quantidade de funcionalidades que ela tem aqui. Ela tem 29 GPIO, uma série de conversores analógico digital, tem inclusive um conversor digital para analógico, 4 portas UART para comunicação serial, então tem 2 SPI, então muitos timers, então para mexer com ela é uma placa bem poderosa. A STM, em geral, ela é uma linha bem forte, né, com hardware bom, tá? Então, eles se basearam numa placa muito legal. Bom, aqui ó, eu coloquei do lado para vocês a documentação. A documentação do MicroPython é uma coisa maravilhosa, é muito bem feita, então quem quiser, depois eu recomendo que abra aqui, dê uma olhada no docs.micropython, e tem a documentação não para essa placa, mas não só para essa placa, mas também para outras aqui do lado. Tá? Então, aquelas que eu comentei do ESP e outras aqui. E, então, eu vou fazer alguns exemplos para vocês sentirem mais ou menos como é que é a placa aqui, né? Ou como é que funciona. Então, boa parte da biblioteca aqui do Python funciona igualzinho, tá? Então,
atribuição de, aqui eu criei uma string, se eu quiser fazer um for, né, for letra nome 20 letra, isso não fiz nada errado, porque ao vivo sempre dá errado as coisas, mas tá lá, estão os elementos aqui, então for, if, while, a maioria das coisas o básico que a gente tem no Python normal, a gente tem aqui, tá? Então, apesar de não ser tudo, é bastante coisa. E fora isso, tem as bibliotecas do MicroPython, e você consegue baixar ela com o UPip. Então, se você passar o URL e ele estiver conectado na internet, se for uma placa que tem Wi-Fi, e você passar primeiro o Wi-Fi e a senha aqui, e mandar um UPip, ele vai fazer o download e vai instalar a biblioteca. Tá? Então, é bem prático, bem fácil mexer nela. Quando você conecta a placa aqui, deixa eu mostrar para vocês, o que abre aqui, na verdade, você já consegue ver como um dispositivo, como se fosse um dispositivo USB, e ele já tem por padrão esses dois arquivos aqui. O arquivo boot, eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, ele é um arquivo que só importa a biblioteca principal, então a rotina que ele faz aqui no sistema operacional é primeiro rodar o arquivo boot e depois rodar o arquivo main. Tá? Então, você vai colocar o seu programa no arquivo main aqui, eu vou mostrar aqui com calma daqui a pouco, e você pode colocar outras coisas aqui, e as bibliotecas são simplesmente arquivos ou pastas que você vai importar como se fosse do Python normal, tá? Então, quando você dá um UPip install, ela vai aparecer como uma biblioteca aqui. Tá? Então, é bem fácil de usar. Se você não quiser dar UPip install, você pode baixar o arquivo e colar ele aqui também. E se você der um import no main, vai funcionar da mesma maneira. Tá? Então, a PyBoard, né, que é essa placa aqui do MicroPython, ela tem já uma biblioteca dela aqui. Então, se eu pegar from PyBoard aqui, PYB, que é de PyBoard, eu posso importar uma série de coisas aqui. Então, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Eu coloquei aqui um LED, coloquei 3 LEDs, na verdade, alguns botões, um servo e um potenciômetro do lado de cá para a gente poder mexer neles. Então, eu vou importar LED, que é uma classe aqui direto da PyBoard, servo, que é uma outra classe, pin, ADC e UART. Se eu não digitei nada errado, faço. Beleza. Então, vou mostrar para vocês como é bem fácil, tá? Para quem estiver começando, eu vou fazer algumas coisas aqui, mas vocês podem ver que direto pela documentação e pelos exemplos, vocês já conseguem se virar bastante aqui. A PyBoard aqui, ela já tem 4 LEDs embutidos, né? Desculpa o foco, está um pouco ruim aqui, mas ela já vem com 4 LEDs para você testar aqui, um botão de teste que você pode apertar, tem um botão de reset, e tem espaço com SD card aqui, então você consegue gravar dados no SD card. Então, você pode usar as bibliotecas direto do Python para dar um write CSV, alguma coisa assim, um pickle direto, que tem já por padrão aqui, e dar um dump em algum arquivo aqui também. Tá? Então, ele tem um file system, vamos dizer assim, que pode montar aqui num SD card. Então, vou mostrar aqui para vocês a biblioteca do GPIO. Então, para quem não é da área de IoT, GPIO significa General Purpose Input Output. Então, são os pinos gerais de propósito geral de entrada e saída. Então, são pinos que podem sair servir como output, então, ligar ou apagar um LED, ou input, ler o estado de um botão, se está com tensão alta ou tensão baixa, high e low. Tá? Então, esses seriam os pinos gerais aqui, e por isso, quando a gente importou ele com o nome de pin aqui. Tá? Então, os 3 LEDs estão aqui, está um pouco transparente para ver, mas tem um LEDzinho aqui. E esse primeiro LED aqui, ele está ligado no botão Y14. Então, eu vou vir aqui e vou criar um objeto LED aqui. E esse objeto LED, ele é da classe pin. E aí eu passo qual é o pino que ele está conectado. Aí, se vocês tiverem dúvida de qual pino aqui, esse daqui é o layout da placa. E ele está conectado no pino, é o 4º pino aqui, ó, se a gente for ver, ele chama Y4, que é esse em amarelo aqui, tá? Então, eu já olhei antes aqui, deixei anotado, só para não esquecer. Mas, então, ele está ligado no Y4, e ele vai ser um tipo de saída, porque o GPIO ele pode ser de input ou output, então eu tenho que passar aqui no construtor se ele é de entrada ou saída, e eu vou fazer pin.output. Tá? Então, esse aqui é o formato, a sintaxe dele, pode dizer que ele é um pin de saída, e a partir daqui eu já consigo atuar aqui no meu LED. Então, se eu der um LED.on,
ele acendeu, LED.off. Tudo bem? Eu posso também pegar o estado do LED, LED.velho. Olha que interessante também outra coisa, se eu der tab aqui, ele autocompleta, e esse autocompletar vem direto do MicroPython. Então, o MicroPython já fornece todos os métodos que eu tenho dentro de uma classe que eu tenho aqui. Então, LED.velho, no caso, é 0, porque está ligado, está desligado. Se eu ligar o LED e der um LED.velho, eu estou pegando 1 aqui, tá certo? Eu também posso passar por um parâmetro aqui. Então, se eu passar 0 ou false aqui, eu desligo o LED, ligo o LED. Então, a ideia aqui era convencer vocês de que realmente é simples atuar em algumas coisas, ligar alguma coisa, desligar, bem tranquilo para quem já mexeu em Python, né? Estou assumindo que vocês têm um domínio um pouco da linguagem, não é nada complicado, tudo bem? Então, esse era o primeiro exemplo, vou mostrar para vocês como eu interajo com um botão. Então, eu coloquei 2 botões aqui, esse botão mais externo aqui, ele está conectado por padrão no 5 volts. Então, se eu não apertar nada, o pino está chegando, 3.3 volts. Então, se eu não apertar nada, tem 3.3 volts, que é tensão alta. Se eu pressionar o botão, vai ter tensão baixa. E aí eu vou criar agora um botão, que também é da classe pin, igual a gente criou esse daqui. Eu vou criar um DTE, né? Posso usar o nome que eu quiser aqui no... E ele vai receber pin, e ele vai ser da classe pin. E agora eu vou colocar o pino dele, deixa eu dar uma colada aqui. Está no pino X12. E ele é do tipo pin ponto. Ó, se eu der um tab aqui, eu já consigo ver todos que tem. Então, pin.in. A gente pode colocar também interrupções, algumas coisas, mas como a gente também não tem muito tempo aqui, um pouco, eu não vou entrar nisso, mas eu poderia colocar uma interrupção de hardware nesse pino. Então, eu colocaria que, por exemplo, quando o estado da tensão daquele pino foi de alto para baixo, que é no caso o falling aqui, eu ativo uma função específica. Então, ele para a execução do programa principal, guarda as memórias temporárias numa pilha e vai executar uma outra função. Então, tem rising para quando o pino está subindo, tem falling aqui, tá? Mas no meu caso, eu estou dando pin.in porque eu vou ler ele diretamente no meu REPL aqui, mas eu poderia ler no meu script, tá? Então, eu criei um botão aqui, se eu der btn.velho, aqui, no caso, eu não posso passar nenhum parâmetro porque eu estou pegando o estado do valor. É para dar 1. Lembra que eu falei que ele está ligado direto no 3.3 volts primeiro. Então, se eu apertar o botão e começar a ler aqui, ele está dando 0. Se eu soltar o botão, vai dar 1 aqui. Então, eu posso fazer alguma coisa bem simplesinha aqui, por exemplo, já usando um botão, o estado do botão aqui para fazer alguma coisa. Deixa eu só desligar o LED ali. Melhorar, acho que é a visibilidade aqui. Outra coisa que a gente pode fazer também, eu vou um pouco rápido, porque a gente não tem muito tempo, é criar um servo. Então, quando a gente importou aquelas coisas, eu importei da PyBoard e importei servo. Então, se eu criar meu servo aqui, servo, eu vou ter que passar em qual pino esse servo está conectado. Então, no caso, é o pino 3 aqui. Aí, nesse caso do servo, é inteiro, tá? Porque eu tenho servo 1, 2, 3, 4 e 5. Posso controlar vários servos ao mesmo tempo. E aqui, eu já tenho uma série de funcionalidades simples aqui, por exemplo, ângulo. E aí eu quero colocar ele na posição 0. Aqui o ângulo, no caso, iria de menos 90 a mais 90. Então, se eu passar aqui que eu quero que ele vá para a posição 60 graus, vem para cá, se eu quiser menos 60, ele foi para o outro lado. Tá? Então é bem simples de controlar. Posso fazer mais um exemplozinho daqui a pouco certo, mas deixa eu mostrar para vocês o potenciômetro. Porque o potenciômetro é a mesma ideia do botão, mas eu não estou vendo simplesmente 0 ou 1. Eu quero ver o estado... ele lê valores, né? Tipo, ele vai fazer uma conversão analógico-digital e o conversor dele é de 12 bits. Então, se a gente fizer uma continha, 12 bits é 2 elevado a 12, vai de 0 a 4.095, certo? Seriam 2 elevado a 12 é 4.096, como começa em 0, a gente tem valores de 0 a 4.095. E para criar aqui, eu vou criar um objeto POT, né, que vai ser de potenciômetro, e ele vai ser do tipo ADC, que é o Analógico Digital Converter, que eu já tinha importado em si, tá? E aí eu vou passar em qual pino que ele está, vai ser no pin, e no meu caso aqui é Y11. Com parênteses, né? E aí você der um pot.read, eu vou fazer, eu consigo ver o estado dele aqui. Se eu mexer desculpa, vou tentar virar outra mão aqui. Ó, se eu mexer o valor aqui,
eu consigo ler ele, e eu vou fazer alguma coisinha aqui, bem simples. Vou fazer um while aqui, vou ficar repetindo isso. Deixa eu só importar a biblioteca time. Então, time, import, zip. Tá? Agora eu vou fazer um while btn.velho, né? Vocês estão lembrados lá que a gente pegou aquele botão, e o botão, por padrão, ele vai dar 1, ele vai dar verdadeiro. Então, isso aqui vai ficar um while true. Enquanto eu não apertar esse botão, o while vai continuar funcionando. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Enquanto isso estiver funcionando, eu vou colocar um print pot.read e vou dar um sleep de 0,5 segundos só para ficar mostrando isso na tela. Se eu não errei nada na digitação. Para a gente estar vendo. Se eu virar até o máximo, vai 4.095. Se eu voltar aqui, vou deixar ele mais ou menos no meio, vou apertar o botão, vai dar break. Tudo bem? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou mexer no servo quando eu mexer no potenciômetro, só para vocês verem como é que funciona. Então, lembra como é que eu mexo no servo? É servo.ângulo, né? E aqui eu vou passar um valor, só que eu vou passar um valor e vou converter ele para inteiro, e o valor que eu vou converter ele para inteiro vai ser o pot.read. Então, eu vou fazer uma leitura do potenciômetro, e vamos imaginar que eu quero mexer ele de menos 75 a mais 75 graus. Então, são 150 graus. Então, eu vou multiplicar pelo número de graus que eu quero mexer e vou dividir pelo meu valor do conversor ADC, né, que é 4.095. E eu fiz tudo isso aqui, agora eu tenho que subtrair 75, senão essa conta aqui daria valores de 0 a 150. Mas eu quero de menos 75 a mais 75, então eu subtraio 75. Se eu não errei nenhum parênteses, eu acho que eu errei, porque está faltando 2, 3. 2, 3. O int fechou aqui. Tá certo. Como é ao vivo, a chance de estar errado é grande, mas vamos ver. E agora, se eu mexer o potenciômetro... estava certo. Virando o potenciômetro, eu mexo no certo. Tá? Então, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer aqui, né? E apertar o botão para dar o break aqui. Saiu. Então, basicamente é isso, pessoal. Tem muita coisa que eu encorajo vocês a dar uma olhada na documentação aqui. Eu até tentei, não vai dar tempo de mostrar sobre PWM, então fazer largura de pulso para controlar brilho de LED, UART para comunicação serial, I2C para ler sensores, CAN. Então, se quiser ler até coisa do carro aqui, pelo CAN bus, tem opção. Ele tem um acelerador interno também, que eu não mostrei, mas você consegue, na verdade, mexendo ele aqui, já ver o ângulo que ele está aqui, ver se a placa chacoalhou, aconteceu alguma coisa assim. Mas é por aí a ideia, tá? Então, eu encorajo vocês na verdade, a ideia é estimular vocês a quererem buscar isso, buscar essas placas. Eu coloquei aqui na bibliografia o link, né, para quem quiser saber mais. E a ideia, então, é essa, né? Para concluir aí, só falar que os microcontroladores, eles podem, né, e devem ajudar a melhorar a tecnologia industrial, principalmente focar nessas pequenas e médias empresas que não têm essa automação. E vocês que são pessoas que sabem programação, sabem Python, vão perceber como a gente consegue colocar isso de forma fácil e de baixo custo, utilizando microcontroladores e utilizando MicroPython. Então, ele é uma alternativa viável, né, e pode ter muito potencial, está só iniciando agora, mas ele pode crescer muito nos próximos anos, principalmente com a melhora dos microcontroladores, baseado na lei de Moore, e aí com isso a gente consegue levar a indústria 4.0 no Brasil e melhorar a nossa competitividade, desenvolvimento e melhorar a vida de todas as pessoas. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado por poder participar aqui. E isso aí, se alguém tiver alguma pergunta depois, estou por aí. Bom, muito interessante a palestra. Eu, pessoalmente, tenho alguma experiência com Arduino
E eu fiquei impressionado com a facilidade. O que você mostrou aí, realmente fiquei impressionado. E tem tempo para responder umas perguntinhas que fizeram aqui? Uhum. Bom, a primeira pergunta foi o Moisés. Ele falou o seguinte: como que anda o cenário de segurança em embarcados? Já existe aplicação de criptografia para comunicação segura, SSL e TLS, entre data center e os dispositivos em campo? Então, aí depende um pouco, né? Na parte de indústria, do chão da indústria, em geral, não é comum. Inclusive, o Modbus, que é o protocolo comum cabeado, ele nem tem por padrão criptografia. Mas é porque a ideia é ser físico mesmo, de um lugar para o outro. Então, se alguém hackeasse isso, teria que fisicamente ir lá do lado da máquina e abrir alguma coisa. O que precisa de muita segurança e ainda tem que crescer é, depois dessa placa central que faria aquisição de vários microcontroladores, que levaria esses dados para a nuvem ou levaria para algum sistema SCADA que estaria conectado na internet. E aí essa é uma área que tem muita demanda de desenvolvimento e de segurança, tá? Mas no caso que eu estava mostrando ali, seria direto ligado perto, próximo da máquina, fisicamente, tá? Então, seria uma outra questão colocar o IoT entraria com uma camada a mais ali. Na verdade, o problema nosso no Brasil é que a gente às vezes nem lê nada, então colocar para a internet ainda está muito longe. A gente primeiro precisa sair do analógico e entrar no digital, para depois enviar esses dados. Mas é uma preocupação, sim. Mais uma pergunta, essa agora do Giba. Grosseiramente, um MicroPython é um Arduino industrial que roda Python? Outra pergunta, ele suporta comunicação Profibus? Se ele é um Arduino, é similar, é que o Arduino, o Arduino na verdade é em C, né? Ele usa o compilador aí, depende da placa que você estiver usando, é em C. Seria mais ou menos a mesma ideia, só que ele é um Arduino em C, vamos dizer, entre aspas, assim. Seria mesmo similar. E para a indústria ainda é pouco utilizado porque é muito novo, então seria uma opção para a indústria, sim. Alguém perguntou ali sobre C, né? Se pode usar biblioteca. Pode sim, você pode compilar a biblioteca em C++ e chamar a biblioteca externa. Tá? Porque, na verdade, ele é reescrito, é um Python reescrito em C. Então, você pode facilmente criar uma lib sua lá, um .h, alguma coisa, e chamar ele. E tem mais uma pergunta. A Angela M perguntou. Bem legal, vocês já implementaram em alguma empresa? A gente tem, sim. A gente trabalhou por muito tempo usando o compilador da Express mesmo, de C++, e agora a gente está migrando para a ideia de MicroPython para tentar atualizar o firmware, porque é muito complicado, na verdade, atualizar a lógica da programação das placas de controle, porque com um microcontrolador normal você tem que ir com o programador e gravar ele. No MicroPython, como você tem um script, você pode simplesmente fazer um tipo de comunicação com a placa central, que essa vai estar conectada na internet de forma segura, e aí atualizar isso mais fácil. Então, nós estamos trabalhando, a gente já tem alguns casos de uso disso. Sim. A gente tem uma plataforma IoT e nós estamos trabalhando em implementar nela, inclusive. Mas está iniciando isso. Acabou de chegar mais uma pergunta, Moisés, de novo, e está perguntando no caso de embarcados com comunicação sem fio. Essa placa que eu mostrei agora, ela não tem Wi-Fi. Ela não tem nem Wi-Fi nem Bluetooth, mas se você estiver usando o ESP32, que é aquela que eu citei, que é bem comum para dispositivo IoT, o MicroPython suporta tanto Wi-Fi como Bluetooth nele. É que na parte industrial, as pessoas não é muito bem visto por questão de interferência também. Então, você não tem a mesma repetibilidade que você vai ter por um cabo. Então, é mais comum você ver no chão de fábrica cabeado. Mas tem sim, o MicroPython suporta o Wi-Fi e Bluetooth. Legal. E ele perguntou agora se você tem algum caso de uso de pontos distribuídos em uma cidade. Não. A gente trabalha, eu já trabalhei mais na parte de chão de fábrica mesmo, de indústria. Na parte de IoT nós não temos nenhuma aplicação. Mas eu acredito que o MicroPython vai começar em muita parte em IoT, ele vai estourar, assim, é uma coisa que está bem no início, mas acho que em 5 anos isso vai mudar muito. Assim. Legal. Mais uma vez, muito obrigado pela palestra, foi extremamente interessante. E eu gostaria de convidar você e a todas as pessoas que estão assistindo para continuarmos a conversa no Discord. Não. E é isso, muito obrigado. Reforço o convite para quem for postar nas redes sociais usar a hashtag PyBR2020
e muito obrigado. Obrigado. Valeu.